A partir de agora, você assistirá a programação da TV em Cena. Divirta-se, a nossa imagem é muito mais bonita. E eu tenho boas intenções sim na política, ideias que podem... A minha ideia sempre foi contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o vinho hoje é o assunto principal do bate-papo aqui na Mercearia 3M. Os aparelhos ortodônticos, eles são indicados para pessoas de qualquer idade. Então a gente tem que saber dizer não para os filhos para eles serem boas pessoas. Em Cena Produções, a nossa imagem é muito mais bonita. Eu sou Benedito Mateus Filho, eu nasci em Marília, há algum tempo atrás, e fui com 6 meses para Trabiju, meu pai ferroviário, e depois disso, com 9 anos, quase 10, nós viemos para São Carlos. E desde então nós moramos aqui. Meus pais já são falecidos, mas eu tive a oportunidade de estudar no Jesuíno de Arruda, fiz ginásio na época, né, colegial. Fiz cursinho 3 anos, trabalhava em oficina mecânica, aquela coisa toda, fazia cursinho à noite. E aí entrei na Unesp. Aí fiz química na Unesp e sou professor. Estava no 2º ano já de faculdade, eu dava aula. Na prática eu queria fazer jornalismo, sabe? Mas aí eu precisava fazer alguma coisa. Há um tempo atrás, o filho mais velho era o responsável por ajudar o pai a cuidar da família. Tanto que eu falei uma vez pro meu pai, eu vou estudar fora, aquela coisa toda. Ele falou, não senhor, nem pensar. Você vai trabalhar para ajudar a sustentar seus irmãos, sabe? Então a gente acabou ficando, falei, bom, então não vai dar para eu fazer jornalismo. Eu vou entrar, por exemplo, fazer um curso que me dê um emprego. Na prática eu ia para a indústria. E quase fui contratado por uma empresa Citrosuco na época. Só que fui aprovado, mas eu disse que o meu grande sonho era continuar dando aula, porque eu já dava aula. Surgiu assim, eu precisava ganhar algum dinheiro na faculdade, e aí acabei gostando da brincadeira, sabe? Peguei muitas aulas e disse que meu grande sonho era continuar dando aulas. Quando eu tinha 15 anos, ela teve um problema de câncer, e ela ficou 1 ano fora fazendo tratamento. Naquela época tinha que ser fora e tal. E o meu pai trabalhando, os filhos ficaram sozinhos. Praticamente eu respondia pela família e tal. E uma coisa curiosa, nós nunca na minha casa nós conversamos sobre o problema que aconteceu com a minha mãe. E nunca eu perguntei para ela, e ninguém também sabe em casa, um dia como foi. Ela ficou 1 ano fora e a gente não sabe como foi um dia daquela vida que ela ficou fora. Eu não sei se é alguma coisa, um mecanismo de defesa, nós não quisemos falar, mas foi maluco isso, sabe? E isso fez com que a gente também ficasse, em alguns momentos, com alguns assuntos retraídos. Dando aula, acabei me soltando, eu fui, acho que da família, em contato com pessoas, né? Eu acabei vencendo parte disso, mas mesmo assim, eu acho que esse foi um fato marcante e que deixou uma marca permanente na família, assim, sabe? Em 62, 63, nós tínhamos... Meu pai era ferroviário e teve greve da Companhia Paulista e tal. E eu acompanhei, assim, não junto com eles, mas eu morava na colônia ali, na estação mesmo, as várias casinhas da estação, então os soldados, os grevistas, todos ali eles estavam reunidos. E o que aconteceu? Eu acabei, foi acho que o primeiro contato assim com manifestação e participação política, depois no colégio. Aí eu fui para a faculdade, eu fui membro da UEE, sabe, numa secretaria do interior, era membro da União Estadual dos Estudantes, fui presidente do diretório. Então eu acabei participando sempre, e na própria igreja acabei assumindo posições de liderança mesmo. E é um processo natural, acabou sendo. Em 1982, o meu nome acabou sendo cogitado para ser o candidato a vice-prefeito
então candidato João Otávio Daione de Mello, né? Prefeito Mello. Por circunstâncias acabou não dando certo. Mas aí depois eu me candidatei. Aí alguém sugeriu, nossa, você é conhecido por várias pessoas, tem vários contatos. Saia candidato a vereador. Então eu saí em 4 eleições e numa delas eu não participei. Vocês estão assistindo o Câmara em Cena. Fique agora com os nossos apoiadores culturais. Os sistemas são bonitos, teoricamente falando. Eles são bonitos, são organizadinhos, são todos arrumadinhos. Os programas dos partidos políticos são arrumadinhos, tá? Mas as pessoas detonam isso. Esse é o grande problema. Então, eu estou me conhecendo. A gente vai passar a vida toda se conhecendo. Mas eu sou uma pessoa que conseguiu uma série de resultados importantes na vida, e dentre esses resultados foi aquele poder contribuir para a formação de uma série de pessoas, contribuir para melhorar a vida de várias pessoas, de muita gente. Então acho que essa contribuição, quando você tem uma participação significativa, positiva na vida das pessoas, eu acho que isso conta um ponto muito interessante na sua formação. Olha, no momento mesmo, sabe, eu queria ter assim a minha família totalmente consolidada, eu, minha esposa, minha filha, porque a gente teve uma vida maluca. Imagina eu dando 68 aulas em 7 cidades, era alucinante se falar por telefone e tal. Então a gente perde algumas coisas ao longo dos anos aí, na relação familiar. Deixa de ganhar, vamos dizer assim, não perder. Eu gostaria de recuperar, de ganhar agora, a partir de agora, algumas coisas que eu ainda não ganhei na minha relação familiar, sabe? Com a minha esposa, com a minha filha. Eu acho que é importante porque tem pessoas que têm, mesmo na política, tem pessoas muito bem intencionadas. E se nós quisermos mudar o nosso país, não adianta a gente só criticar os políticos, nós precisamos começar, o povo precisa mudar. Nós vemos hoje situações de enchentes, e não é o prefeito que joga lixo na rua, é o povo que joga lixo na rua. As pessoas levam o bebê, o cachorro, às vezes para passear, e acabam, o cocô do cachorro eles não recolhem, e levam um lugar onde as pessoas caminham. Então, pessoas procuram a gente para tentar passar na frente de outras pessoas. Então, olha só, os políticos não prestam. Tem políticos que deixam muito a desejar nas suas atitudes, no seu comportamento. Mas eu acho que o povo pode ter uma participação mais significativa. A partir do instante que o povo deixar de corromper o político, o povo é o corruptor, cara. Então, a partir do instante que o povo deixar de corromper, ele não vai ter saída, ele não vai conseguir mais enganar as pessoas, aqueles que enganam. Então isso pode ser muito significativo. Eu acho que o povo tem uma participação muito, muito significativa. E eu tenho boas intenções sim na política, ideias que podem... A minha ideia sempre foi contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu tenho vários projetos que têm esse norte, sabe? O tempo vai mostrar, as pessoas vão poder conhecer todos eles. O mais gostoso é, além do vinho, o vinho vai ser sempre muito melhor, por pior que ele seja, se a companhia for boa.
você que está assistindo ao São Carlos em Cena sabe que o vinho é milenário e, além de milenário, ele une pessoas, une continentes. E o vinho hoje é o assunto principal do bate-papo aqui na Mercearia 3M. Vamos acompanhar este bate-papo? Algumas pessoas, a maioria delas, como a empresa já tem 48 anos, né, esse ano 49, então já são clientes, amigos há muito tempo. A gente chama as pessoas pelo nome e acaba se tornando amigo. O vinho tem essa coisa gostosa da gente não só degustar, mas assim, o mais gostoso é, além do vinho, o vinho vai ser sempre muito melhor, por pior que ele seja, se a companhia for boa. A gente tem essa relação mais do que simplesmente comercial. Inclusive, nós temos o costume, um certo grupo, de frequentar a mercearia às sextas-feiras, que sempre há uma degustação de alguns vinhos. Olha, principalmente o vinho está ligado à amizade, né? Então eu acho que sempre quando a gente abre uma garrafa de vinho, a gente nunca está sozinho. Então, o princípio da nossa associação é reunir os amigos que gostam do vinho e trazer, aumentar cada vez mais e falar um pouquinho da história que traz atrás do vinho, né? Muita gente fala que vinho é alimento, muita gente fala que o vinho é uma bebida alcoólica. Na minha opinião, o vinho não é nada disso, o vinho é o vinho. Ele é a única coisa que realmente socializa, né? Então você tem que levar isso para todo mundo. É muito apaixonante, né, a história do vinho. Um bom vinho, uma boa massa e um bom ambiente entre amigos, que isso é fundamental. Acho que a primeira coisa é a tradição, que vem do meu pai. Ele já fazia massa há mais de 40 anos e aí a gente resgatou essa massa que ele fazia. O pessoal aqui da cidade conhece bem, que era o Roda Vinho. E as receitas de família dos molhos também. Então acho que o que vai mais é a tradição mesmo. Busco, realmente, hoje nós estamos aqui com mais de 1000 rótulos de vinho. E eu tenho que dizer, não que eu seja alcoólatra ou enólatra, mas eu experimentei praticamente todos os vinhos que estão aqui. Ou se não experimentei, alguém muito bom como Robert Parker, alguns amigos, né, também do mundo do vinho, indicaram tal vinho para tê-los aqui. Então realmente eu considero que eu tive que buscar essa informação para poder chegar para o meu cliente e falar: esse vinho é bom para isso, esse vinho é bom para aquilo, ou então para os iniciantes, né, qual a melhor uva, qual o melhor vinho, se o vinho for bom ou não mesmo. São várias as dicas de armazenamento, não só armazenamento, mas veja, as pessoas têm que comprar um vinho que já está climatizado, num lugar que tenha uma climatizadora de vinhos, ou seja, não basta comprar e armazenar corretamente na casa dele, tem que ver se esse vinho foi armazenado corretamente até aquele estágio. Grandes gôndolas e supermercados às vezes não é o ideal, a garrafa ficar de pé, né, não ter a climatização, a umidade relativa do ar. Então tudo isso é muito interessante. Numa adega, depois que a pessoa comprou já então a garrafa, a adega seria o melhor lugar. Caso a pessoa não tenha, ela tem que tentar manter esse vinho longe da umidade, longe da claridade, com muita umidade de ar, 65% seria o ideal, sem odores, tá? E deitado para que molhe a rolha. A Mercearia 3M faz muitos cursos, agora daqui para frente nós vamos começar a fazer e dar muitos cursos, que todo mundo pode entrar em contato conosco e saber desses cursos, para iniciantes, enfim, que vai ter toda a complexidade, todas as informações sobre uma boa guarda de vinho, além de outras coisas. Bom, eu sou engenheiro, né, trabalho com gás natural, mas nós temos uma associação. Nós somos da ABS São Carlos, nós estamos há 10 anos fazendo degustações. A cada 15 dias a gente escolhe um tema e faz uma degustação de alguns rótulos de vinho. Mas ultimamente muitas mulheres estão consumindo vinhos, em primeiro lugar porque o vinho é importante para a saúde, segundo porque elas descobriram que isso dá uma sensação de bem-estar e terceiro porque elas querem acompanhar seus parceiros. Então elas precisam entender um pouco de vinho para saber também o que elas estão tomando. Então, realmente, o conhecimento e o consumo de vinho tem aumentado bastante entre mulheres. Sem dúvida, o vinho nacional, né, vem progredindo bastante, principalmente no sul do país, né? Tecnologia, nós tivemos recentemente, através da nossa associação, visitando as principais vinícolas do Vale dos Vinhedos, e a gente ficou impressionado com o trabalho que está sendo feito lá, tanto na parte dos vinhedos, como na parte da enologia, na elaboração do vinho.
Hoje em dia o que a gente tem de novidade são os aparelhos estéticos, né? Aqueles da cor do dente, que eles são mais discretos. Aqui na Espaço Bio, um espaço único para você que é exclusivo. Os aparelhos ortodônticos, eles são indicados para pessoas de qualquer idade. Os sintomas, os primeiros sinais, né, que a pessoa precisa usar aparelho, por exemplo, são os dentes tortos, né? Ou senão quando você fecha os dentes com a boca fechada e os dentes, por exemplo, da frente, eles não se encostam, eles estão abertos ainda. Quando a mordida ela não está bem encaixada, então todos esses são sintomas que levam à necessidade do uso do aparelho. As pessoas que respiram só pela boca, que não conseguem manter o selamento labial, estão sempre com a boca aberta, isso também pode ser um indicativo da necessidade do uso do aparelho ortodôntico. Dores de cabeça, estralos na articulação, então isso são sinais que podem levar também a essa necessidade. A gengiva exposta ela pode ser uma consequência de um dente mal posicionado, tá? O tratamento ortodôntico, o tratamento com aparelho, ele não vai resolver esse problema da gengiva exposta, mas ele vai posicionar o dente na posição correta para aí sim ser feito o tratamento gengival adequado, um enxerto, enfim, o tratamento que for necessário. A manutenção de quem usa o aparelho ortodôntico, ela funciona assim, ela é feita normalmente uma vez por mês. Em alguns casos, em alguns tipos de aparelho, esse tempo de uma vez por mês pode ser estendido também, tem uns aparelhos diferentes hoje em dia que pode ser feito a cada 3 meses até essa manutenção. Em outros casos, dependendo de aparelhos de criança, pode ser feito até um intervalo menor quando usam um expansor, aqueles que têm uma chavinha no aparelho, então esses daí a manutenção acaba sendo mais próxima uma da outra. Hoje em dia o que a gente tem de novidade são os aparelhos estéticos, né? Aqueles da cor do dente, que eles são mais discretos, né? Para as pessoas que dependem da imagem ou não querem ter aquele metal aparecendo do aparelho, então tem várias opções nesse caminho também. E também os aparelhos que ficam por dentro, né? Os aparelhos linguais também são uma novidade hoje em dia. Eu convido vocês a fazer uma avaliação na Odontoclinic. Nós estamos situados na Avenida 15 de Novembro, número 1132, pertinho da Santa Casa. Nosso telefone é o 2106-2166. Acesse também nosso site, que é o www.odontoclinic.com.br. Tendo o envelhecimento da pele, a gente está envelhecendo também os órgãos. Então, como é que a gente tem que tratar esse órgão? Qual a alimentação mais adequada para a pessoa? Olá, sejam bem-vindos ao quadro Você em Cena, e hoje quem entrará em cena será a Aline Cristofoletti. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso programa, viu? Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Imagina. Me conta assim, é de São Carlos, veio de fora? Eu sou de São Carlos, né, e é uma cidade que eu gosto muito, e
Meu marido veio de outra cidade, e aí quando a gente casou ficou aquela, né, vamos ficar em São Carlos, é você que vai para minha cidade. Aí eu falei, não, a gente vai viver em São Carlos porque é uma cidade bacana, que promete muito, que desenvolveu muito nos últimos anos. Então a gente quis mesmo ficar em São Carlos e crescer junto com São Carlos, por opção. E quanto tempo casada? Vai fazer 25 anos agora em julho. E os filhos? Eu tenho um casal de filhos, hoje a minha filha está com 23 anos, tenho o Gabriel com 21. Os dois já estão na universidade, também na área da saúde. Meu filho vai ser veterinário, se forma ano que vem. A minha filha está no 3º ano de medicina. Então está todo mundo meio nesse meio de cuidar dos outros, de cuidar da saúde das pessoas. E você escolheu ter filhos? Eu escolhi. Foi planejado? Foi planejado. É uma satisfação pessoal da gente, né? Eu acho que toda mulher devia experimentar a maternidade, porque é uma coisa muito importante para nós mulheres, muito gratificante. Como mãe, qual que é a pior dificuldade, na sua opinião? Eu acho que é saber dizer não. Ah, é? É, porque os filhos, eles vão testando a gente a todo momento, né? Então, assim, eles vão tentando tirar proveito de muitas situações. Então, a gente tem que saber dizer não para os filhos, para eles serem boas pessoas, porque o dizer sim, né, para tudo, acaba, às vezes, levando os jovens, principalmente, para um caminho que, às vezes, não é o ideal para eles. Então, a gente tem que saber onde eles devem ir, qual companhia é adequada para eles. Então é isso que vai formando o caráter das pessoas. E tem algum acontecimento na sua vida que você fala assim, Patrícia, esse acontecimento interferiu na minha personalidade hoje, foi muito importante para mim. Pode ter dificuldade, conquista? Olha, uma dificuldade que eu tive foi um susto que eu tive com a minha filha quando ela tinha 8 anos. A gente estava brincando numa chácara e ela foi pegar uma goiaba e tomou uma picada de formiga no dedo. E aquilo desenvolveu uma crise alérgica muito violenta nela. Então, a partir daquele momento, foi um susto muito grande, porque era uma coisa que a gente não esperava. Então eu vi assim, como a nossa vida é preciosa e você pode perder às vezes de um segundo para o outro uma pessoa que é muito importante pra gente. Então a partir daquilo eu comecei a ver assim, todo dia como um dia diferente, um dia especial e que a gente tem que viver ele da melhor maneira possível e estar bem com as pessoas que estão ao nosso redor e cuidar bem das pessoas que a gente ama, porque a gente não sabe quando elas podem partir. Então, a partir desse momento, eu comecei a valorizar mais cada pessoa, cada momento, independente de ser familiar ou não, de pensar 2 vezes antes de fazer uma malcriação, antes de ser grosseiro com as pessoas, procurar entender o porquê de algumas situações que às vezes colocam a gente numa saia justa. Então, saber o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento, por que talvez ela esteja agitada, estressada. Então, eu aprendi a ver as pessoas com uma certa calma, entendeu? Então isso mudou realmente a minha vida. Bacana, muito legal saber disso. Aline, agora eu quero saber a sua história profissional, mas depois do nosso intervalo, pode ser? Pode ser. Fiquem agora com nossos apoiadores culturais, a gente volta já. A Arco-Íris é uma escola de música voltada para o ensino de instrumentos variados, inclusive o canto. Há 18 anos, a escola Arco-Íris vem implantando o seu próprio método de ensino. Através do método criado pela escola, o aluno não fica preso. Cada aluno se desenvolve segundo a sua capacidade e tempo de estudo. Um método transparente onde o aluno tem acesso ao programa de aula, sabendo de onde vem e para onde vai, fator importante para um bom rendimento do aluno. Marque já a sua aula experimental. O telefone para contato é o 16 34 15 11 95 ou 31 16 32 93. Ou visite o site, que é o www.arcoirisescolamusical.com.br. Então, Aline, me conta agora a sua experiência profissional. O que você faz hoje? Bom, eu sou formada pela Faculdade Uniara, sou tecnóloga em estética. Por que eu escolhi esse curso? Porque é um curso que ele
prepara a gente para ser esteticista, né? A gente tem a grade de cosmetologia, então a gente aprende muito sobre os cosméticos, como é que esses cosméticos agem na pele. Então, assim, a gente consegue avaliar bem qual é o aspecto daquela pessoa, o que ela busca. Então, a gente consegue ter resultados muito legais em clareamento de mancha, no rejuvenescimento da face dela. Então, assim, a gente aprende a usar os recursos elétricos, de como eles agem no tecido, de como eles vão agir no organismo. Então, ele dá uma base muito boa para a gente entender como que esse organismo funciona, como que é o processo de envelhecimento do corpo como um todo, não só da pele, porque a gente, do mesmo jeito que a gente está tendo envelhecimento da pele, a gente está envelhecendo também os órgãos. Então, como é que a gente tem que tratar esse órgão? Qual a alimentação mais adequada para a pessoa no dia a dia, para ela conservar o organismo dela? Então, a gente vem com toda essa bagagem para poder ajudar as pessoas, não só a ter a beleza externa, né? Mas ela se cuidar como um todo. Porque um corpo bem cuidado, uma alimentação saudável, ela reflete também na aparência da pessoa. Bacana. Né? E a clínica? Como surgiu a ideia de... A clínica é um sonho, né? Eu já trabalho com estética há mais de 15 anos, né? Eu fui parceira de uma pessoa que acabou não dando certo. Então, assim, o meu foco depois foi ter a minha clínica, trabalhar do meu jeito, né? Buscando sempre aperfeiçoar as técnicas, aperfeiçoar o meu conhecimento na área e oferecer para as pessoas um tratamento de qualidade, onde elas consigam ver respostas no tratamento, entender o que ela está buscando. Então, assim, cada pessoa que chega para a gente é única. Então, a gente conversa com ela, vai entender como é que está a vida dela, por que ela está, que nem no caso quando ela está assim, com sobrepeso, por que ela chegou naquele sobrepeso, como é que ela era antes. Tentar relacionar talvez aquele sobrepeso com uma fase de dificuldade na vida, onde ela ficou ansiosa, acabou comendo demais. Entendi. Né? Então a gente vai trabalhando uma pessoa de forma individual, exclusiva, já para entender o que está acontecendo com aquela pessoa. E a clínica Pio, ela faz quanto? New Pio. Quanto tempo que ela existe? Ela está com 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Hoje tem quantos profissionais te ajudando? A gente atualmente está em 3 pessoas trabalhando, isso. Você acha que a amizade é importante? É muito importante. Em todos os aspectos da vida? Sim. Ou às vezes atrapalha? Não, eu acho que é muito importante a gente ter pessoas amigas e pessoas amigas ao nosso redor, né? Porque a gente vê que pessoas que têm poucos amigos, não sei o quê, não é uma pessoa legal, né? Então as pessoas legais, todo mundo quer estar por perto, todo mundo quer a pessoa presente no dia a dia dela, então é muito legal ter amizade. Bacana. Se fosse para você agradecer pessoas, por você ter chegado onde chegou, a quem você agradeceria? Eu agradeceria em primeiro lugar ao meu marido, que sempre foi um incentivador na minha profissão, no meu jeito de ser como pessoa. É lógico que a gente estando junto no dia a dia, toda hora ele está apontando, né? Olha, isso aqui não é legal, não sei o quê, pensar nisso. Então isso faz a gente amadurecer. Mas ele sempre soube da minha vontade em cuidar das pessoas, em estar próximo das pessoas. Então ele foi sempre a pessoa que falou, não, é isso que você quer fazer, então você vai fazer, você vai ter a sua clínica e vai cuidar das pessoas do jeito que você gosta e do jeito que tem que ser. Que legal. Para finalizar, eu queria saber se você tem algum projeto em mente, em andamento, para contar pra gente. Olha, eu tenho planos de ter outras clínicas New Pio em São Carlos ou em clínicas aqui na região. Mas por enquanto ainda é um sonho, porque a minha intenção é a New Pio crescer mais, né? A gente ter condição de trazer o que tem de mais moderno, de tecnologia no mercado para a clínica. Mas a gente tem propostas, o pessoal da região já me telefona, pô, você não vai montar uma clínica dessa aqui? Então aí eu falo, calma, por enquanto a gente está trazendo o pessoal da região para São Carlos, isso é muito legal. Bacana. Obrigada pela participação no nosso programa, viu, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa foi mais uma personalidade de São Carlos para você, no Você em Cena. Obrigada.